Uma menina de 6 anos está pedindo moedas na calçada em frente a uma escola de música, quando presencia uma cena que faz seu coração disparar. Um homem suspeito carrega à força um menininho de 4 anos vestido com terno elegante. Ela reconhece imediatamente a criança. É o filho do milionário bondoso, que ocasionalmente lhe dá algumas moedas. Com seus instintos de sobrevivência aguçados pela vida nas ruas, ela pega uma faca enferrujada de uma lata de lixo e segue o homem até um beco escuro, sussurrando com voz trêmula: "Solte ele!" O que acontece a seguir muda para sempre a vida dela. O sol da tarde de terça-feira desenhava sombras longas na calçada, quando Sofia estendeu a mão pequena e suja mais uma vez. Seus olhos castanhos, grandes demais para o rosto magro, observavam cada transeunte com a intensidade de quem aprendeu a ler as pessoas como quem lê o tempo no céu. Aos 6 anos, ela já sabia distinguir quem daria uma moeda daqueles que fingiriam não vê-la. "Por favor, tio, só uma moedinha", murmurou para um homem de terno que passou apressado, sem nem ao menos baixar o olhar. Sofia não se surpreendeu. Havia aprendido que a decepção era um luxo que não podia se permitir. O barulho familiar dos carros na avenida se misturava com o som de crianças brincando no pátio da escola de música à sua frente. Era um mundo que ela observava através das grades, como se fosse um filme distante de uma vida que nunca poderia ter. As crianças saíam de lá com instrumentos nas mãos e sorrisos nos rostos, sempre acompanhadas por pais que as buscavam em carros reluzentes. Sofia ajeitou o vestido surrado, herança de alguma doação que chegara ao abrigo improvisado onde vivia com a avó. O tecido, que um dia fora azul, agora mostrava tons desbotados que contavam a história de muitas lavagens no rio. Mas ela o mantinha sempre limpo, por mais difícil que fosse. A dignidade era uma das poucas coisas que ainda possuía. Foi então que o viu Miguel. O menino de 4 anos que sempre usava roupas elegantes e tinha o sorriso mais doce que ela já conhecera. Ele saía da escola de piano carregando uma pasta pequena, seus cabelos loiros brilhando ao sol. Sofia conhecia bem aquele menino, pois seu pai, o Sr. Eduardo, era um dos únicos adultos que parava para conversar com ela, que sempre lhe dava algumas moedas e, às vezes, um sanduíche. "Papai disse que você gosta de música", Miguel havia lhe dito uma vez, estendendo um pirulito. "Eu também gosto. Talvez um dia você possa ouvir eu tocar piano." Aquela lembrança aquecia o coração de Sofia sempre que os dias eram mais difíceis. Havia algo na bondade daquela família que despertava nela sonhos que tentava manter enterrados. Sonhos de ter uma casa de verdade, uma família que a esperasse para o jantar, um pai que a buscasse na escola. Miguel estava parado na calçada, aparentemente esperando seu pai chegar. Ele balançava a pasta pequena e cantarolava uma melodia que devia ter aprendido na aula. Sofia sorriu ao vê-lo. Mesmo de longe, a alegria daquele menino era contagiante. Mas então, algo mudou. Um homem alto, vestido com roupas escuras, aproximou-se de Miguel. Sofia franziu a testa. Ela conhecia todos os adultos que costumavam buscar as crianças naquela escola, e aquele homem definitivamente não era um deles. Havia algo em sua postura, na maneira como olhava ao redor, que fez os instintos de Sofia se alertarem. "Venha comigo, menino." Ela ouviu o homem dizer, embora sua voz fosse baixa. "Seu pai me mandou te buscar." Miguel parou de balançar a pasta e olhou para o homem com confusão. "Mas papai disse que ia me buscar hoje. Ele sempre me busca." "Ele mudou de ideia", respondeu o homem, e Sofia percebeu a impaciência em sua voz. "Vamos logo." O coração de Sofia começou a bater mais forte. Algo estava muito errado. Ela havia visto o Sr. Eduardo naquela mesma manhã, e ele lhe dissera que estava ansioso para buscar Miguel depois da aula de piano. Ele jamais mandaria um estranho.
O homem pegou Miguel pelo braço, mais forte do que deveria. O menino começou a protestar, mas o homem o puxou em direção a um beco escuro entre dois prédios. Sofia viu o pânico nos olhos de Miguel e sentiu algo explodir dentro do peito. Não podia ficar parada assistindo aquilo. Seus olhos rapidamente procuraram algo, qualquer coisa que pudesse ajudar. Uma lata de lixo próxima chamou sua atenção. Com movimentos rápidos, ela fuçou dentro dela até encontrar uma faca enferrujada. Não era muito, mas era o que tinha. "Solte ele!" gritou Sofia, correndo em direção ao beco, a faca tremendo em sua mão pequena. Sua voz saiu mais forte do que esperava, carregada de uma coragem que nem ela sabia que possuía. O homem se virou bruscamente ao ouvir a voz de Sofia. Seus olhos pequenos e escuros fixando-se na menina que se aproximava com a faca na mão. Por um instante, pareceu surpreso de ver uma criança tão pequena confrontando-o, mas logo seu rosto se contorceu em uma expressão de irritação e desprezo. "Sai daqui, moleque!" rosnou ele, apertando ainda mais o braço de Miguel. "Isso não é da sua conta." Mas Sofia não recuou. Seus pés descalços pisaram firme no chão sujo do beco, e ela ergueu a faca enferrujada com as duas mãos pequenas. O metal frio pesava mais do que imaginara, e ela sentia a ferrugem áspera contra suas palmas, mas não deixou que isso a intimidasse. "Eu disse para soltar ele", repetiu, sua voz tremendo não de medo, mas de uma fúria que nunca havia sentido antes. "Ele é meu amigo." Miguel, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para Sofia com uma mistura de alívio e terror. "Sofia, ajuda!" gritou ele, tentando se soltar do aperto do homem. O sequestrador olhou de Sofia para Miguel, parecendo processar a informação de que eles se conheciam. Sua expressão se tornou ainda mais cruel. "Ah, é? Então vocês dois podem vir comigo", disse ele, soltando Miguel abruptamente. O menino caiu no chão de joelhos, soluçando, e Sofia sentiu uma onda de desespero tomar conta dela. Sem pensar duas vezes, ela arremessou a faca na direção do homem, mas suas mãos pequenas e trêmulas não conseguiram dar força suficiente ao movimento. A faca caiu no chão com um ruído metálico, a poucos centímetros dos pés do sequestrador. "Idiota!" riu o homem cruelmente, pegando a faca do chão. "Acha que pode me intimidar com essa porcaria?" Sofia correu para ficar na frente de Miguel, abrindo os braços como se pudesse protegê-lo com seu próprio corpo. "Não machuca ele", gritou ela. "Pode fazer o que quiser comigo, mas não machuca o Miguel." O homem se aproximou, segurando a faca com um sorriso sinistro. Que tocante! 2 crianças para o preço de uma. Ele parou a poucos metros deles, e Sofia pôde sentir o cheiro desagradável de cigarro e álcool em seu hálito. "Vocês vão vir comigo sem fazer barulho, ou vai ser pior para vocês dois." Sofia segurou a mão de Miguel, que se agarrou à sua saia surrada. Ela podia sentir o menino tremendo atrás dela, e isso só fez sua determinação crescer. Não importava o que acontecesse com ela, não deixaria que fizessem mal ao Miguel. "Socorro!" gritou Sofia com toda a força de seus pulmões, sua voz ecoando pelas paredes do beco. "Socorro! Estão levando o Miguel!" O homem amaldiçoou e se moveu em direção a elas, mas Sofia continuou gritando, cada vez mais alto. "Polícia! Ajuda! Sequestro! Cala a boca!" rosnou o homem, levantando a mão como se fosse bater nela. Mas naquele momento, vozes se aproximaram da entrada do beco. O homem parou, olhando nervosamente para trás. Sofia aproveitou a distração para pegar Miguel no colo, mesmo ele sendo quase do seu tamanho, e correr para o canto mais escuro do beco. "Por aqui", ela sussurrou para Miguel, apontando para uma abertura entre 2 lixeiras grandes. "Fica quietinho." Eles se espremeram no espaço apertado, e Sofia colocou a mão sobre a boca de Miguel para abafar seus soluços. Ela podia ouvir o homem andando de um lado para o outro, aparentemente decidindo se devia fugir ou continuar procurando por eles. "Não pode ter ido longe",
murmurou ele para si mesmo. Maldita pirralha! Sofia fechou os olhos e rezou para todos os santos que a avó lhe havia ensinado. Ela não tinha muito em que acreditar na vida, mas naquele momento precisava acreditar que alguém, em algum lugar, estava olhando por eles. As vozes na entrada do beco ficaram mais altas, e Sofia ouviu passos se aproximando. O homem praguejou novamente e ela ouviu seus passos se afastando rapidamente, provavelmente fugindo pela saída oposta do beco. Miguel? Miguel? Onde você está? Sofia reconheceu imediatamente a voz. Era o Sr. Eduardo, o pai de Miguel. Seu coração disparou de alívio e terror ao mesmo tempo. Como explicaria o que havia acontecido? Como poderia fazê-lo entender que ela havia tentado ajudar, não causar problemas? Papai! Gritou Miguel, saindo do esconderijo e correndo em direção à voz de seu pai. Sofia ficou onde estava, ainda escondida entre as lixeiras. Talvez fosse melhor desaparecer, voltar para as ruas onde pertencia. Mas então ouviu Miguel gritando: Papai, a Sofia me salvou! Um homem mau tentou me levar. Ela sabia que não poderia se esconder para sempre. Lentamente, Sofia saiu de seu esconderijo, preparando-se para enfrentar qualquer coisa que viesse a seguir. Eduardo apareceu na entrada do beco, o rosto pálido de preocupação. Ao ver Miguel correndo em sua direção, ele se ajoelhou e abriu os braços, recebendo o filho em um abraço desesperado. Mas quando seus olhos encontraram Sofia, ainda parcialmente escondida entre as lixeiras, sua expressão mudou completamente. "O que você fez com meu filho?" perguntou Eduardo, sua voz carregada de suspeita e raiva. Ele se levantou rapidamente, colocando Miguel atrás de si, como se protegesse o menino de Sofia. "Papai, não!" gritou Miguel, tentando sair de trás do pai. "Ela me ajudou. Um homem feio tentou me levar e a Sofia apareceu." Sofia deu um passo para trás, suas costas tocando a parede fria do beco. Ela conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar que recebia da maioria dos adultos quando a viam pedindo esmolas na rua. Desconfiança, medo, repulsa, nada que já não tivesse visto antes. Eu só queria ajudar, sussurrou Sofia, sua voz saindo quase inaudível. "Eu vi um homem pegando o Miguel e ele estava chorando." "Papai, escuta ela", insistiu Miguel, puxando a camisa do pai. Ela gritou por socorro e assustou o homem mau. Ela até jogou uma faca nele. Eduardo olhou ao redor do beco, notando a faca enferrujada no chão e os sinais de luta. Lentamente, sua expressão começou a mudar. Que homem? Como ele era? Sofia engoliu em seco, tentando encontrar as palavras certas. Alto, com roupa escura. Ele disse que o senhor mandou ele buscar o Miguel, mas eu sabia que não era verdade, porque o senhor sempre busca ele. "Eu nunca mandaria ninguém buscar meu filho", disse Eduardo, sua voz ficando mais suave. Você realmente o protegeu. Ela me salvou, papai." Miguel correu para Sofia e pegou sua mão. Ela foi muito corajosa. Ela gritou bem alto para assustar o homem mau. Eduardo observou a cena à sua frente. Sua filha adotiva temporária, uma menina de 6 anos que vivia nas ruas, suja e com roupas rasgadas, sendo defendida por seu filho com uma paixão que ele raramente via. Algo em seu peito se apertou. "Sofia", disse ele, se aproximando lentamente. "Você se machucou?" Sofia balançou a cabeça, mas Eduardo pôde ver pequenos arranhões em seus braços e uma mancha de sangue em seu joelho. "Não foi nada", murmurou ela, tentando esconder os ferimentos. "Venha aqui", pediu Eduardo, se ajoelhando na altura dela. "Deixe-me ver." Sofia hesitou. Não estava acostumada com gentileza, especialmente de adultos, mas havia algo na voz do Sr. Eduardo que a fez confiar. Lentamente, ela se aproximou. Eduardo examinou os ferimentos com cuidado. "Precisa limpar isso", disse ele suavemente. "Você foi muito corajosa, Sofia. Mais corajosa do que muitos adultos seriam." As palavras atingiram Sofia como um soco no estômago. Ninguém jamais havia dito que ela era corajosa. Normalmente, as pessoas a viam como um problema,
um incômodo. Lágrimas começaram a formar em seus olhos, mas ela as segurou com força. Papai, a Sofia pode jantar com a gente hoje? Perguntou Miguel, ainda segurando a mão da menina. Ela deve estar com fome. Eduardo olhou para Sofia, que imediatamente balançou a cabeça. Não precisa, senhor Eduardo. Eu tenho que voltar para casa. Para onde eu moro? Onde você mora, Sofia? Perguntou Eduardo gentilmente. Sofia baixou os olhos, envergonhada. Embaixo da ponte da rua 15, com a vovó. Eduardo sentiu algo se partir dentro dele. Você vive embaixo de uma ponte? É só temporário, mentiu Sofia, levantando o queixo com orgulho. Até a vovó melhorar, ela está um pouco doente. Miguel olhou para o pai com olhos suplicantes. O papai, ela pode ficar com a gente hoje? Por favor. Eduardo estava dividido. Queria ajudar Sofia, mas também precisava entender melhor o que havia acontecido. Sofia, você precisa vir comigo para conversarmos com a polícia sobre o que aconteceu. Eles precisam saber sobre esse homem. Polícia? Sofia deu um passo para trás, o pânico visível em seus olhos. Eu não fiz nada de errado. Você não fez nada de errado, assegurou Eduardo. Você é uma heroína. Mas precisa contar o que viu para que possam pegar esse homem antes que ele faça mal a outras crianças. Sofia olhou para Miguel, que sorriu encorajadoramente para ela. Eu vou com você, disse o menino. Não vai ser assustador. Depois de uma longa pausa, Sofia assentiu. Tá bom, mas depois eu preciso voltar para a vovó. Ela vai ficar preocupada. Eduardo se levantou, estendendo a mão para Sofia. Claro, mas primeiro vamos cuidar desses ferimentos. Enquanto saíam do beco, Eduardo não conseguia parar de pensar na coragem extraordinária daquela menina pequena. Ela havia arriscado sua própria vida para salvar seu filho, sem esperar nada em troca. E agora, mesmo assustada, estava disposta a ajudar a capturar o sequestrador. Sofia, disse ele enquanto caminhavam. Obrigado por salvar meu filho. Sofia apenas assentiu, mas por dentro sentia algo que não experimentava há muito tempo. Pela primeira vez em sua vida, alguém estava agradecendo por sua existência, em vez de desejar que ela desaparecesse. A delegacia era um lugar que Sofia havia aprendido a evitar durante seus anos nas ruas. O cheiro de desinfetante misturado com café velho e o barulho constante de telefones tocando criavam uma atmosfera que a deixava nervosa. Ela se mantinha próxima a Miguel, que segurava sua mão com firmeza, como se pudesse transmitir coragem através do toque. Você foi muito corajosa, disse o delegado, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e olhos gentis. Sem você, talvez nunca tivéssemos encontrado Miguel. Sofia encolheu os ombros, desconfortável com o elogio. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, murmurou, evitando o olhar do policial. Não é verdade, interveio Eduardo, que estava sentado ao lado dela. Muitos adultos não teriam a coragem que você teve. Você salvou meu filho. As palavras do Sr. Eduardo a faziam sentir coisas estranhas no peito. Uma mistura de orgulho e medo, como se não merecesse aqueles elogios. Na rua, Sofia aprendera que quando as coisas pareciam boas demais, geralmente havia uma pegadinha escondida. Pode nos descrever o homem novamente? Pediu o delegado, preparando-se para anotar. Sofia fechou os olhos, forçando-se a lembrar dos detalhes. Ele era alto, mais alto que o Sr. Eduardo. Tinha cabelo preto meio desgrenhado. Usava uma jaqueta escura e cheirava a cigarro. Ah, e tinha uma cicatriz pequena na mão esquerda. Cicatriz? Perguntou o delegado, interessado. Você reparou nisso? Quando ele segurou o Miguel, eu vi, explicou Sofia. Parecia uma queimadura velha. Eduardo olhou para ela com admiração. Você tem uma memória incrível para detalhes. Na rua, a gente aprende a reparar em tudo, respondeu Sofia simplesmente. Nunca se sabe quando uma informação pode ser importante.
O delegado terminou de anotar e se inclinou para a frente. Sofia, você nos deu informações muito valiosas. Vou colocar mais policiais patrulhando a região da escola e vamos investigar se há outros casos similares. Quando saíram da delegacia, Eduardo parou na calçada e se virou para Sofia. Eu gostaria de lhe dar algo como agradecimento. Dinheiro, roupas, qualquer coisa que você precise. Sofia balançou a cabeça vigorosamente. Não precisa, senhor Eduardo. Eu não ajudei o Miguel esperando alguma coisa em troca. Mas você precisa de coisas, insistiu Eduardo. Comida, roupas, remédios para sua avó. A gente se vira, respondeu Sofia, levantando o queixo com orgulho. Sempre se virou. Miguel puxou a camisa do pai. Papai, ela pode pelo menos jantar com a gente? Ela deve estar com fome. Sofia sentiu o estômago roncar, mas negou com a cabeça. Preciso voltar para a vovó. Ela vai ficar preocupada se eu demorar. Eduardo percebeu que pressionar não adiantaria. Havia algo na dignidade daquela menina que o impressionava e, ao mesmo tempo, partia seu coração. Pelo menos deixe-me levá-la até sua avó. É perigoso andar sozinha depois do que aconteceu. Sofia hesitou, mas acabou concordando. Durante o caminho de carro, ela olhava pela janela, observando o mundo passar. Era a primeira vez que andava em um carro tão bonito, mas tentava não demonstrar espanto. Sofia, disse Eduardo, quebrando o silêncio. Você vai à escola? Já fui, respondeu ela. Mas quando a vovó ficou doente, eu tive que parar para cuidar dela e trabalhar. Trabalhar? Perguntou Eduardo, surpreso. Você tem 6 anos. Pedindo na rua, explicou Sofia. Não é trabalho de verdade. Eu sei, mas é o que eu consigo fazer. Eduardo sentia a garganta apertar. E seus pais? Morreram quando eu era pequena, disse Sofia sem emoção. A vovó me criou desde então. Quando chegaram à ponte, Eduardo sentiu o impacto da realidade. O lar de Sofia era uma estrutura improvisada feita de papelão e lonas plásticas, escondida entre os pilares da ponte. O cheiro de umidade e esgoto era forte, e ele pôde ver uma mulher idosa deitada em um colchão fino. Vovó! Gritou Sofia, correndo para a mulher. Eu voltei! A avó de Sofia abriu os olhos com dificuldade. Ela parecia muito frágil, e Eduardo percebeu que estava doente de verdade. Onde você estava, menina? Estava preocupada. Ajudei um amigo, explicou Sofia, beijando a testa da avó. Está tudo bem. Eduardo se aproximou respeitosamente. Boa tarde, dona... Maria, respondeu a mulher, tentando se sentar. Quem é o senhor? Eduardo. Sofia salvou meu filho hoje. Dona Maria olhou para Sofia com orgulho. Ela é uma menina especial, sempre ajuda quem precisa. Vovó, não fala assim, murmurou Sofia, envergonhada. Eduardo olhou ao redor do abrigo improvisado, sentindo o peito apertar. Dona Maria, a senhora precisa de cuidados médicos. Posso ajudar? Não precisamos de esmola, interrompeu Dona Maria com dignidade. Agradecemos a oferta, mas nos viramos. Eduardo percebeu de onde Sofia havia herdado o orgulho. Não é esmola, é gratidão. Sofia salvou a vida do meu filho. Vovó, disse Sofia suavemente, deixa ele ajudar. Só um pouquinho. Dona Maria olhou para a neta e suspirou. Está bem, mas não queremos criar dependência. Quando Eduardo finalmente se despediu, prometendo voltar no dia seguinte, ele não conseguia tirar da cabeça a imagem de Sofia cuidando da avó doente naquele lugar terrível. Uma criança de 6 anos, sozinha no mundo, mas com mais dignidade e coragem do que muitos adultos que ele conhecia. Miguel, que havia ficado quieto durante a visita, segurou a mão do pai no caminho de volta. Papai, a Sofia é muito corajosa, né? Sim, filho, respondeu Eduardo, já sabendo que aquela menina havia mudado algo fundamental em suas vidas. Ela é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Na manhã seguinte,
Sofia acordou com o som de passos próximos ao abrigo. Ela se levantou silenciosamente, tentando não acordar a avó, e espiou através de uma fresta na lona. Um homem caminhava lentamente ao redor dos pilares da ponte, claramente procurando algo. Quando ele se virou, Sofia sentiu o sangue gelar. Era o sequestrador. Ela se abaixou rapidamente, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele poderia ouvir. O homem continuou andando, aparentemente sem ter encontrado o que procurava, mas Sofia sabia que ele voltaria. Havia algo em seus movimentos, na maneira como observava cada canto, que a deixava apavorada. "Vovó", sussurrou ela, tocando delicadamente o ombro da mulher idosa. "Precisa acordar." Dona Maria abriu os olhos com dificuldade, sua respiração pesada ecoando no espaço pequeno. "O que foi, menina?" "O homem de ontem, ele esteve aqui", explicou Sofia, tentando manter a voz calma para não assustar a avó. "Acho que ele está me procurando." A preocupação tomou conta do rosto de Dona Maria. "Você tem certeza?" Sofia assentiu. Durante os anos vivendo nas ruas, ela havia desenvolvido um instinto aguçado para perigo. Sabia reconhecer quando alguém era uma ameaça. E aquele homem definitivamente era. "Vamos sair daqui por hoje", decidiu Dona Maria, fazendo um esforço para se sentar. Você pode me ajudar a ir até a igreja?" Sofia ajudou a avó a se levantar, preocupada com a fraqueza que percebia em seus movimentos. Dona Maria havia piorado durante a noite, e Sofia sabia que ela precisava de cuidados médicos urgentes. Elas saíram do abrigo carregando apenas o essencial em uma sacola plástica. Sofia olhou ao redor nervosamente, mas não viu sinais do homem. Ainda assim, ela não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observada. Na igreja, o padre João recebeu-as com gentileza. Era um homem idoso que conhecia Sofia desde que ela era ainda menor, sempre oferecendo um prato de comida quente e um lugar seguro para dormir quando necessário. "Dona Maria está pior", observou ele, depois de examinar a mulher idosa. "Ela precisa ver um médico." "Eu sei", suspirou Sofia, "mas não temos dinheiro para médico." "Existe o posto de saúde público", sugeriu o padre. "Ah, posso acompanhá-las." Sofia estava prestes a responder quando ouviu uma voz familiar. "Sofia, você está aqui?" Ela se virou e viu Eduardo entrando na igreja com Miguel. O menino correu em sua direção com um sorriso radiante. "Eu sabia que ia encontrar vocês", disse Miguel, abraçando Sofia. "Papai disse que íamos procurar vocês." Eduardo se aproximou, sua expressão se tornando preocupada quando viu Dona Maria. "Aconteceu alguma coisa?" Sofia hesitou, mas decidiu contar a verdade. "O homem de ontem, ele apareceu perto do nosso abrigo hoje de manhã. Acho que ele está me procurando." O rosto de Eduardo se endureceu. "Você tem certeza de que era ele?" "Tenho", respondeu Sofia firmemente. "Eu não esqueço rostos." Eduardo se ajoelhou na altura dela. "Sofia, você e sua avó não podem ficar nas ruas. É perigoso demais." "Nós não temos outro lugar", disse Sofia, baixando os olhos. "Tem sim", respondeu Eduardo. "Venham ficar na minha casa até resolvermos isso." Sofia balançou a cabeça imediatamente. "Não podemos aceitar isso, Sr. Eduardo. É muita bondade." "Não é bondade", insistiu Eduardo. "É segurança. Esse homem pode voltar e vocês estão vulneráveis nas ruas." Dona Maria, que havia escutado a conversa, segurou a mão de Sofia. "Menina, talvez seja melhor aceitarmos, só por alguns dias." "Mas, vovó", começou Sofia. "Sofia", interrompeu Eduardo gentilmente. "Deixe-me retribuir o que você fez pelo Miguel. Deixe-me proteger vocês como você nos protegeu." O padre João se aproximou. "Sofia, às vezes aceitar ajuda também é um ato de coragem, e Dona Maria realmente precisa de cuidados." Sofia olhou para Miguel, que a observava com esperança nos olhos. "Você vai gostar da nossa casa", disse ele. "Tem um jardim grande
E a cozinheira faz o melhor bolo de chocolate do mundo. Depois de muito hesitar, Sofia finalmente assentiu. Só por alguns dias, disse ela, até a vovó melhorar e o homem ir embora. Eduardo sorriu. Perfeito, vou buscar o carro. Enquanto Eduardo saía, o padre João se aproximou de Sofia. Você está fazendo a coisa certa, minha filha. Às vezes Deus nos manda anjos disfarçados. Sofia olhou para Miguel, que estava contando animadamente para Dona Maria sobre sua casa. Talvez o padre estivesse certo. Talvez, depois de tanto tempo, algo bom finalmente estivesse acontecendo em sua vida. Mas enquanto aguardavam Eduardo voltar, Sofia não conseguia se livrar da sensação de que estava prestes a entrar em um mundo onde não pertencia. E, mais assustador ainda, tinha medo de que, uma vez que provasse como era ter uma família de verdade, nunca mais conseguiria voltar para a vida que conhecia. Quando Eduardo retornou com o carro, Sofia ajudou a avó a entrar, tentando ignorar o medo que crescia em seu peito. Ela havia passado a vida inteira aprendendo a não depender de ninguém. Agora, pela primeira vez, estava prestes a descobrir como era confiar em alguém. A mansão de Eduardo parecia um palácio aos olhos de Sofia. O portão eletrônico se abriu, revelando um jardim imenso, com flores coloridas e uma fonte no centro. Sofia segurou a mão de Dona Maria mais forte, sentindo-se pequena e fora de lugar naquele mundo de riqueza. É muito bonito, sussurrou Dona Maria, impressionada. Espera até ver por dentro, disse Miguel, animado. Tem uma escadaria igual a dos filmes. Eduardo parou o carro na frente da casa e ajudou Dona Maria a sair. Sofia observou cada detalhe da fachada imponente, as janelas grandes com cortinas elegantes, o jardim perfeitamente cuidado. Era como se tivessem entrado em um conto de fadas. Bem-vindas à nossa casa, disse Eduardo, sorrindo. Considerem-se em casa. Uma mulher de meia idade veio ao encontro deles. Era bem vestida, mas havia algo em sua expressão que fez Sofia se encolher instintivamente. E Eduardo, disse a mulher, sua voz cortante. Quem são essas pessoas? Carmen. Estas são Sofia e sua avó, Dona Maria, apresentou Eduardo. Elas vão ficar conosco por alguns dias. Carmen olhou Sofia de cima a baixo, seu desdém mal disfarçado. Eduardo, posso falar com você em particular? Sofia sentiu as bochechas queimarem. Ela conhecia aquele olhar, aquele tom. Era o mesmo que recebia de muitas pessoas nas ruas, como se fosse algo sujo que precisava ser removido. Carmen, não agora, disse Eduardo firmemente. Vamos mostrar os quartos para nossas hóspedes. Miguel pegou a mão de Sofia. Vem, Sofia, vou te mostrar onde você vai dormir. Eles subiram a escadaria de mármore e Sofia tentou não demonstrar o quanto estava impressionada. Tapetes macios, quadros nas paredes, lustres brilhantes. Era um mundo completamente diferente do seu. Este vai ser seu quarto, disse Eduardo, abrindo a porta de um cômodo espaçoso. E Dona Maria pode ficar no quarto ao lado. Sofia entrou devagar. A cama era maior que todo o espaço onde ela e a avó dormiam debaixo da ponte. Havia uma janela com vista para o jardim, uma cômoda de madeira escura e até um banheiro próprio. É muito, murmurou Sofia. Muito bonito. É seu, disse Miguel. Pelo tempo que quiser ficar. Sofia olhou para Eduardo, que observava sua reação com atenção. Obrigada, senhor Eduardo, mas isso é demais. A gente pode dormir na cozinha ou... Nem pensar, interrompeu Eduardo. Vocês são nossas convidadas de honra. Uma empregada apareceu na porta. Senhor Eduardo, preparei um banho para a senhora idosa e roupas limpas para as duas. Sofia se enrijeceu. Nossas roupas estão bem. Claro que estão, disse Eduardo gentilmente. Mas talvez gostem de se refrescar depois da manhã difícil que tiveram. Dona Maria tocou o braço de Sofia. Aceita, menina. Faz bem se limpar direito. Relutante,
Sofia concordou. Quando ficou sozinha no quarto, ela se sentou na beira da cama enorme e olhou ao redor. Tudo ali custava mais dinheiro do que ela via em meses de esmolas. Como podia estar ali? Uma batida suave na porta a tirou de seus pensamentos. Miguel entrou carregando alguns livros. Trouxe umas histórias para você, disse ele. Papai sempre lê para mim antes de dormir. Você gosta de histórias? Sofia assentiu. Na verdade, ela adorava quando Dona Maria contava histórias antigas. Mas fazia tempo que a avó não tinha forças para isso. Posso te ensinar a ler melhor também, ofereceu Miguel. Se você quiser. Eu sei ler, defendeu-se Sofia. A vovó me ensinou. Eu sei que sabe, disse Miguel rapidamente. Só pensei que talvez quisesse ler livros novos. Naquele momento, vozes altas vieram do andar de baixo. Sofia e Miguel se entreolharam e, curiosos, se aproximaram do topo da escada para escutar. Eduardo, você perdeu o juízo? Era a voz de Carmen. Trazer duas desconhecidas para nossa casa e ainda por cima gente da rua. Carmen, essa menina salvou a vida do Miguel, respondeu Eduardo, sua voz tensa. E daí? Isso não significa que temos que adotá-las. Elas podem ser perigosas, podem roubar, podem ter doenças. Sofia sentiu lágrimas picar em seus olhos. Miguel segurou sua mão, sussurrando. Não liga para ela. Papai não vai deixar ela mandar vocês embora. Você não viu como ela se sacrificou pelo Miguel? Continuou Eduardo. Ela é uma criança especial. Especial? Riu Carmen com desdém. Eduardo, você está sendo ingênuo. Gente como ela sempre tem segundas intenções. Ela provavelmente planejou tudo isso para se aproximar da nossa família. Isso é ridículo, rebateu Eduardo. Sofia é uma criança esperta demais para o próprio bem, insistiu Carmen. Marque minhas palavras, Eduardo. Essa menina vai trazer problemas para a nossa família. Sofia não conseguiu ouvir mais. Ela correu para o quarto e fechou a porta, deixando as lágrimas finalmente correrem. Talvez Carmen estivesse certa. Talvez ela não merecesse estar ali. Talvez fosse melhor pegar a avó e voltar para as ruas antes que causasse mais problemas. Mas então pensou em Dona Maria, tão fraca e doente, dormindo em uma cama confortável pela primeira vez em anos. Pensou em Miguel, que a olhava como se ela fosse uma heroína. E pensou em Eduardo, que havia acreditado nela quando todos os outros duvidaram. Talvez valesse a pena tentar ficar, pelo menos por alguns dias. Talvez, pela primeira vez na vida, ela merecesse experimentar como era ter uma família de verdade. Uma semana se passou na mansão dos Santos e Sofia começava a se acostumar com a rotina. Todas as manhãs, Miguel a acordava para tomar café juntos. E eles passavam as tardes brincando no jardim ou lendo livros na biblioteca. Dona Maria estava se recuperando bem com os cuidados médicos que Eduardo havia providenciado. E Sofia sentia algo que não conhecia há muito tempo: paz. Naquela manhã de quinta-feira, Sofia acordou cedo e decidiu explorar a casa. Ela havia memorizado a maioria dos cômodos, mas ainda havia alguns lugares que não conhecia. Descendo silenciosamente as escadas, ela ouviu vozes vindas do escritório de Eduardo. A porta estava entreaberta e ela reconheceu a voz de Carmen. Você precisa entender a gravidade da situação, dizia uma voz masculina que Sofia não reconhecia. Se essa menina viu alguma coisa, Sofia se aproximou mais, seu coração começando a acelerar. Havia algo na tensão daquelas vozes que a deixava alerta. Ela é apenas uma criança, respondeu Carmen, mas sua voz soava nervosa. Não pode ter entendido nada. Uma criança muito observadora, retrucou o homem. Ricardo me disse que ela deu detalhes impressionantes para a polícia. Detalhes que podem nos comprometer. Sofia sentiu o sangue gelar. Ricardo? Esse era o nome do sequestrador e como Carmen o conhecia. O que você está sugerindo? Perguntou Carmen. Que talvez seja a hora dela e a avó voltarem para onde vieram.
respondeu o homem friamente, antes que se tornem um problema maior. Sofia se afastou da porta, o coração batendo descompassado. Ela precisava processar o que havia ouvido. Carmen conhecia o sequestrador. Eles estavam planejando algo contra ela e a avó. Ela subiu correndo para o quarto de Dona Maria e a encontrou acordada, lendo um livro que Eduardo havia trazido. Vovó, sussurrou Sofia, fechando a porta atrás de si. Preciso te contar uma coisa. Dona Maria notou a expressão assustada da neta. O que foi, menina? Sofia contou tudo o que havia ouvido, as palavras saindo atropeladas. Dona Maria a escutou em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais grave. Tem certeza do que ouviu? Perguntou a avó. Tenho, confirmou Sofia. A Carmen conhece o homem que tentou levar o Miguel e eles estão planejando alguma coisa contra a gente. Dona Maria suspirou pesadamente. Eu sabia que isso era bom demais para ser verdade. O que a gente faz, vovó? Antes que Dona Maria pudesse responder, alguém bateu na porta. Sofia, você está aí? Era a voz de Miguel. Sofia abriu a porta, tentando parecer normal. Oi, Miguel. Papai quer falar com você, disse o menino. Ele está no escritório. Sofia sentiu um arrepio. Será que eles sabiam que ela havia escutado a conversa? Agora. Aham. Ele disse que é importante. Sofia olhou para Dona Maria, que assentiu quase imperceptivelmente. Vou já, disse ela para Miguel. No caminho para o escritório, Sofia tentou pensar em uma estratégia. Deveria confrontar Eduardo com o que havia descoberto? Ou seria melhor fingir que não sabia de nada? Quando entrou no escritório, Eduardo estava sozinho, mexendo em alguns papéis. Ele sorriu ao vê-la, mas Sofia percebeu que o sorriso não chegou aos seus olhos. Sofia, sente-se, disse ele, indicando uma cadeira. Quero conversar com você sobre uma coisa. Sofia se sentou, as mãos suadas. O que é, senhor Eduardo? Estive pensando sobre sua situação, começou Eduardo, sua voz cuidadosa. Me conversando com alguns conhecidos sobre as melhores opções para você e Dona Maria. Que tipo de opções? Perguntou Sofia, tentando manter a voz firme. Bem, existe um orfanato muito bom na cidade vizinha. Um lugar onde crianças como você recebem educação, alimentação adequada, cuidados médicos. Sofia sentiu o mundo girar. Orfanato? É temporário, disse Eduardo rapidamente. Só até encontrarmos uma família permanente para você. E Dona Maria seria bem cuidada em um lar para idosos. Vocês querem se livrar da gente, disse Sofia, sua voz saindo mais forte do que pretendia. Eduardo pareceu surpreso. Não é isso, Sofia. Estou pensando no que é melhor para vocês. O senhor está mentindo, acusou Sofia, se levantando da cadeira. Eu sei sobre a Carmen e o Ricardo. A expressão de Eduardo mudou completamente. O que você sabe sobre Ricardo? Sofia percebeu que havia cometido um erro. Ela sabia o nome do sequestrador, mas Eduardo nunca havia mencionado esse nome na frente dela. Eu ouvi vocês conversando. Eduardo se levantou lentamente, sua expressão ficando sombria. Sofia, você não deveria ter ouvido essa conversa. Por que a Carmen conhece o homem que tentou sequestrar o Miguel? Perguntou Sofia, dando um passo para trás. É complicado, disse Eduardo, se aproximando dela. E muito complicado para uma criança entender. Sofia correu para a porta, mas Eduardo foi mais rápido. Ele segurou seu braço gentilmente, mas firmemente. Sofia, sente-se. Vamos conversar sobre isso como adultos. Mas Sofia não queria conversar. Seus instintos de sobrevivência, adormecidos durante aquela semana de conforto, voltaram com força total. Ela precisava sair dali. Precisava proteger a avó. Precisava encontrar uma forma de escapar antes que fosse tarde demais. Por favor, sussurrou ela, não machuca a vovó. Ela não fez nada de errado. Eduardo a olhou com uma expressão que Sofia não conseguiu decifrar. Ninguém vai machucar vocês, Sofia.
Mas preciso que você entenda que às vezes os adultos tomam decisões difíceis para proteger as pessoas que amam. Eduardo soltou o braço de Sofia e suspirou profundamente, passando as mãos pelo cabelo. Ele se sentou atrás da mesa, parecendo subitamente mais velho e cansado. Sofia, você tem direito de saber a verdade, disse ele finalmente. Sente-se, por favor, não vou machucá-la. Sofia hesitou, mas algo na voz de Eduardo a fez acreditar nele. Ela se sentou na beirada da cadeira, pronta para fugir se necessário. Carmen é minha irmã, começou Eduardo. Ela sempre teve problemas com dinheiro, sempre quis mais do que eu podia dar. Há alguns meses, ela se envolveu com pessoas perigosas. O Ricardo? Perguntou Sofia. Eduardo assentiu. Ricardo faz parte de um grupo que sequestra crianças de famílias ricas para pedir resgate. Carmen fornecia informações sobre nossa rotina, sobre Miguel, em troca de dinheiro. Sofia sentiu náusea. Ela ajudou eles a tentar sequestrar o Miguel? Sim, admitiu Eduardo, a voz cheia de dor. Minha própria irmã traiu meu filho por dinheiro. E agora ela quer que a gente suma porque eu posso contar para a polícia. Compreendeu Sofia? Exatamente, confirmou Eduardo. Mas Sofia, você precisa entender, eu não concordo com Carmen. Quando descobri o que ela havia feito, quis entregá-la à polícia imediatamente. Sofia o observou atentamente. Por que não fez? Porque ela é minha irmã, disse Eduardo, a voz quebrada. E porque tenho medo do que Ricardo e os comparsas dele podem fazer conosco se ela for presa. Eles conhecem nossa casa, nossa rotina. Então o senhor vai nos mandar embora para proteger ela? Perguntou Sofia, sentindo a familiar dor da rejeição. Não, disse Eduardo firmemente. Eu jamais faria isso com vocês. Vocês salvaram Miguel, salvaram nossa família. Eu jamais as abandonaria. Sofia queria acreditar nele, mas havia passado tempo demais nas ruas para confiar facilmente. Então o que vai acontecer? Eduardo se levantou e foi até a janela. Estou tentando encontrar uma forma de proteger todos vocês. Você, Dona Maria, Miguel, sem colocar ninguém em perigo. Naquele momento, a porta se abriu bruscamente e Carmen entrou, seguida por um homem que Sofia reconheceu imediatamente. Ricardo, o sequestrador. Bem, disse Ricardo, um sorriso cruel no rosto. A heroínazinha que atrapalhou nossos planos. Sofia se levantou de um pulo, o coração disparando. Eduardo se colocou imediatamente entre ela e Ricardo. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntou Eduardo, sua voz tensa. Resolvendo um problema, respondeu Carmen friamente. Eduardo, você teve sua chance de lidar com a situação. Agora nós vamos lidar. Carmen, são uma criança e uma mulher idosa, protestou Eduardo. Deixem elas em paz. Ricardo riu. Uma criança que pode nos levar todos para a cadeia. Não posso permitir isso. Sofia olhou ao redor, procurando uma rota de fuga. A porta estava bloqueada por Ricardo e Carmen, mas havia uma porta lateral que levava ao jardim. O que vocês querem? Perguntou Eduardo. Simples, disse Ricardo. A menina vem conosco. Vamos levá-la para bem longe daqui, onde ela não pode causar problemas. E a avó? Perguntou Sofia, encontrando coragem para falar. A velha pode ficar, disse Carmen com desdém. Ela está morrendo mesmo. A raiva explodiu dentro de Sofia. Não fala assim da minha vovó. Sofia, fique quieta, murmurou Eduardo, mas ela não conseguiu se conter. A senhora é uma pessoa horrível, gritou Sofia para Carmen. O senhor Eduardo é bom, o Miguel é bom, mas a senhora é má. A senhora traiu a própria família. Carmen deu um passo ameaçador em direção a Sofia. Você não sabe de nada. Pirralha. Sei sim, rebateu Sofia. Sei que a senhora vendeu o Miguel por dinheiro. Sei que não tem coração. Ricardo segurou o braço de Carmen. Chega de conversa. Vamos levar a menina e acabar com isso. Vocês não vão levar ninguém.
disse uma voz firme da porta. Era Miguel, com os olhos vermelhos de choro. Eu ouvi tudo. Miguel, volte para seu quarto, ordenou Eduardo. Não, papai, disse Miguel, entrando na sala. Não vou deixar eles levarem a Sofia. Ricardo olhou irritado para o menino. Mais um probleminha para resolver. Foi então que Sofia percebeu que Miguel estava segurando algo atrás das costas. Quando ele trouxe as mãos para a frente, ela viu que era o telefone de Eduardo, com a chamada já conectada. Alô, polícia? Disse Miguel alto o suficiente para todos ouvirem. Preciso de ajuda. Tem bandidos na minha casa querendo levar minha amiga. Ricardo e Carmen se entreolharam, pânico em seus olhos. Eles haviam sido pegos de surpresa por uma criança de 4 anos. Seu moleque! Gritou Ricardo, avançando em direção a Miguel. Mas Sofia foi mais rápida. Ela correu e se jogou na frente de Miguel, protegendo-o mais uma vez. Não encosta nele! Eduardo aproveitou a confusão para se mover. Ele segurou Ricardo pelo braço e os dois começaram a lutar. Carmen tentou pegar o telefone de Miguel, mas o menino correu para trás do sofá. A polícia está vindo! Gritou Miguel. Eles disseram para eu continuar na linha. Sofia sabia que essa era sua chance. Ela correu para a porta lateral e gritou: Vovó, vovó, desce rápido! O som de sirenes começou a ecoar ao longe, ficando cada vez mais alto. Ricardo olhou ao redor desesperadamente e então empurrou Eduardo, correndo em direção à porta. Isso não acabou, gritou ele para Sofia antes de desaparecer. Carmen o seguiu, mas parou na porta para olhar para Eduardo. Você vai se arrepender disso, irmão. Quando a polícia chegou, encontrou Sofia e Miguel abraçados, Eduardo consolando Dona Maria, e uma família que, apesar de tudo, havia se tornado mais unida do que nunca. Nos 3 dias seguintes à invasão da casa, a atmosfera na mansão dos Santos mudou completamente. Policiais patrulhavam o jardim, câmeras de segurança foram instaladas em todos os cantos, e Eduardo contratou seguranças particulares para proteger a família. Sofia se sentia como se estivesse vivendo em uma prisão dourada. Eles ainda não conseguiram prender Ricardo nem Carmen, disse Eduardo ao delegado responsável pelo caso, enquanto Sofia fingia ler um livro na sala ao lado. Estou preocupado com a segurança das meninas. Entendo sua preocupação, Sr. Santos, respondeu o delegado, mas acreditamos que eles fugiram da cidade. Mesmo assim, manteremos a proteção. Sofia fechou o livro, incapaz de se concentrar. Desde a invasão, ela não conseguia parar de pensar em Ricardo e Carmen. Onde eles estavam, o que estavam planejando e, mais importante, até quando ela e a avó poderiam ficar na casa de Eduardo. Sofia chamou Dona Maria do alto da escada. Pode vir aqui, por favor? Sofia subiu correndo e encontrou a avó sentada na cama, parecendo melhor do que em semanas. Os cuidados médicos e a boa alimentação haviam feito maravilhas por sua saúde. Senta aqui comigo, pediu Dona Maria, batendo no colchão ao seu lado. Preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Sofia se sentou, percebendo pela expressão da avó que se tratava de algo sério. Menina, você percebeu como o Sr. Eduardo tem tratado a gente? Perguntou Dona Maria. Ele tem sido muito bom, respondeu Sofia. Por quê? E vovó? Hoje de manhã ele veio conversar comigo, disse Dona Maria, sua voz suave. Ele fez uma proposta. Sofia sentiu o estômago apertar. Que tipo de proposta? Ele quer nos adotar oficialmente, disse Dona Maria, observando a reação da neta. Quer que façamos parte da família dele de verdade. Sofia ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Adotar para sempre? Para sempre, confirmou Dona Maria. Ele disse que você salvou Miguel não uma, mas 2 vezes. Disse que não consegue imaginar a família sem nós. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Sofia. Mas, vovó, e se ele mudar de ideia? E se um dia ele se cansar da gente? Dona Maria segurou o rosto da neta com as mãos. Sofia,
Minha querida, às vezes na vida a gente precisa ter coragem para aceitar o amor que nos oferecem. Você passou tanto tempo protegendo seu coração que esqueceu como é deixar alguém cuidar de você. Eu tenho medo, admitiu Sofia, as lágrimas finalmente caindo. Tenho medo de acreditar que isso é real e depois descobrir que não é. Eu também tenho medo, confessou Dona Maria. Mas sabe o que me dá coragem? Ver como o Miguel olha para você, como o Sr. Eduardo fala de você. Eles realmente nos amam, Sofia. Sofia abraçou a avó, sentindo pela primeira vez que talvez pudesse baixar a guarda e confiar. O que você acha que devemos fazer? Acho que devemos aceitar, disse Dona Maria. Acho que merecemos ser felizes. Naquele momento, Miguel apareceu na porta. Posso entrar? Claro, querido, disse Dona Maria. Miguel correu para a cama e subiu, sentando-se entre Sofia e a avó. Papai contou que vocês vão ser nossa família de verdade, disse ele, radiante. E isso significa que a Sofia vai ser minha irmã? Sofia olhou para o menino que havia salvado e que, por sua vez, a havia salvado também. Você quer que eu seja sua irmã? Mais do que tudo no mundo, respondeu Miguel, abraçando-a. Sempre quis ter uma irmã corajosa como você. Eduardo apareceu na porta sorrindo ao ver os três juntos na cama. Posso me juntar a essa conversa em família? Papai, gritou Miguel. A Sofia disse que vai ser minha irmã. Eduardo olhou para Sofia com carinho. É verdade, Sofia? Você aceita fazer parte da nossa família? Sofia olhou ao redor para Dona Maria, que sorria com lágrimas nos olhos, para Miguel, que a observava com adoração, e para Eduardo, que a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu aceito, disse ela, sua voz saindo como um sussurro. Eduardo se aproximou e a abraçou. Bem-vinda à família Santos, minha filha. Mas no momento exato em que Sofia se permitiu sentir felicidade completa, o som de vidro quebrando ecoou pelo andar de baixo. Gritos de seguranças se misturaram com o barulho de luta, e todos na família souberam imediatamente que Ricardo havia voltado. Fiquem aqui, ordenou Eduardo, correndo para fora do quarto. Mas Sofia sabia que não podia ficar parada. Ricardo havia voltado por ela, e ela não deixaria que sua nova família sofresse por sua causa. Enquanto Dona Maria segurava Miguel, Sofia correu atrás de Eduardo, determinada a enfrentar seu destino de uma vez por todas. Sofia, volta aqui! Gritou Dona Maria. Mas Sofia já havia descido a escada, pronta para o confronto final que determinaria se sua nova família sobreviveria intacta. Sofia chegou à sala de estar e encontrou um cenário de caos. 2 seguranças estavam no chão, aparentemente inconscientes, mas respirando. Eduardo estava de pé no centro da sala, as mãos levantadas, enquanto Ricardo apontava uma arma para ele. Carmen estava ao lado do sequestrador, segurando uma sacola. Onde está a menina? Perguntou Ricardo, sua voz carregada de raiva. Ela não está aqui, mentiu Eduardo. Mandei ela e a avó para longe depois do que aconteceu. Mentira! Gritou Carmen. Eu sei que elas estão aqui. Foi então que Ricardo viu Sofia no topo da escada. Um sorriso cruel se espalhou por seu rosto. Ah, olha só quem decidiu aparecer. A pequena heroína. Sofia desceu lentamente, cada passo calculado. Deixa eles em paz, Ricardo. É comigo que você tem problema. Sofia, volta para cima, ordenou Eduardo, mas ela continuou descendo. Não, disse Sofia firmemente. Já me escondi demais. É hora de acabar com isso. Ricardo riu. Que corajosa. Igual aquele dia no beco. Mas desta vez você não tem uma faca enferrujada para me ameaçar. Sofia chegou ao pé da escada, parando a alguns metros de Ricardo. Não preciso de faca. Tenho algo muito mais poderoso. Ah, é? Zombou Ricardo. E o que seria? A verdade, respondeu Sofia. E pessoas que se importam comigo.
Carmen revirou os olhos. Que patético. Ricardo, vamos logo com isso. Pega a menina e vamos embora. Espera um pouco, disse Ricardo, parecendo se divertir. Quero ouvir o que nossa pequena filósofa tem a dizer. Sofia respirou fundo, lembrando-se de todas as lições que a vida nas ruas lhe havia ensinado. Você sabe por que eu salvei o Miguel naquele dia? Porque você é idiota, sugeriu Ricardo. Porque eu sei o que é não ter ninguém, disse Sofia, sua voz ficando mais forte. Eu sei o que é estar sozinha e com medo, e não ia deixar isso acontecer com uma criança inocente. Eduardo observava Sofia com admiração e terror, sabendo que ela estava arriscando tudo para proteger sua família. Que tocante, disse Carmen sarcasticamente. Mas isso não muda o fato de que você pode nos colocar na prisão. Vocês mesmos se colocaram na prisão quando escolheram machucar crianças, rebateu Sofia. Eu só contei a verdade. Ricardo deu um passo em direção a Sofia. Chega de conversa. Você vem conosco, querendo ou não. Não, disse Sofia simplesmente. Como assim não? Perguntou Ricardo, surpreso. Eu disse não, repetiu Sofia, cruzando os braços. Não vou a lugar nenhum com vocês. Ricardo apontou a arma para Sofia. Você não tem escolha, pirralha. Foi então que Sofia sorriu. Na verdade, tenho sim. Naquele momento, ela assoviou alto, um som agudo que ecoou pela casa. Imediatamente, o som de sirenes começou a se aproximar, ficando cada vez mais alto. O que você fez? Perguntou Ricardo, o pânico visível em seus olhos. Antes de descer, eu apertei o botão de emergência que o Sr. Eduardo me mostrou, explicou Sofia calmamente. A polícia já estava a caminho, mas agora eles sabem que é urgente. Carmen e Ricardo se entreolharam, percebendo que haviam caído em uma armadilha. Ricardo moveu a arma nervosamente entre Sofia e Eduardo. Você não é tão esperta quanto pensa, disse ele. Ainda posso fazer muito estrago antes da polícia chegar. Pode, concordou Sofia. Mas aí você vai provar que é exatamente o tipo de pessoa covarde que eu imaginei que fosse. Covarde? Repetiu Ricardo, ofendido. Sim, disse Sofia, dando um passo em direção a ele. Que tipo de homem adulto ameaça crianças? Que tipo de pessoa se esconde atrás de uma arma para se sentir poderoso? Sofia, para, sussurrou Eduardo, vendo Ricardo ficar cada vez mais agitado. Não, senhor Eduardo, disse Sofia, mantendo os olhos fixos em Ricardo. Ele precisa ouvir isso. Precisa entender que não tenho mais medo dele. As sirenes estavam cada vez mais próximas. Ricardo olhou ao redor desesperadamente, percebendo que suas opções estavam se esgotando. Última chance, disse ele para Sofia. Vem comigo agora ou o quê? Interrompeu Sofia. Vai atirar em uma criança na frente da polícia? Vai passar o resto da vida na prisão por causa de uma menina de 6 anos que você não conseguiu intimidar? Ricardo hesitou, e nessa hesitação, Sofia viu sua chance. Você sabe o que eu acho, Ricardo? Acho que no fundo você sabe que perdeu. Uma menina da rua foi mais esperta que você. O som de carros parando na frente da casa ecoou pela sala. Vozes de policiais podiam ser ouvidas do lado de fora. Acabou, disse Sofia suavemente. É hora de enfrentar as consequências. Ricardo olhou para a arma em suas mãos, depois para Sofia e, finalmente, para as luzes azuis e vermelhas que piscavam pelas janelas. Lentamente, ele baixou a arma e a colocou no chão. Polícia! Abram a porta! Eduardo correu para abrir e, em segundos, a sala estava cheia de policiais. Ricardo e Carmen foram presos sem resistência e Sofia finalmente pode respirar aliviada. Você está bem? Perguntou Eduardo, ajoelhando-se ao lado dela. Sofia assentiu, mas de repente começou a tremer. A adrenalina estava passando e ela percebeu o quão assustada havia estado realmente. Eduardo a abraçou forte. Você foi incrível, minha filha, mais corajosa do que qualquer adulto que eu conheço.
Uma semana após a prisão de Ricardo e Carmen, a Casa dos Santos finalmente voltou ao normal. As câmeras de segurança permaneceram, mas os guardas haviam partido. E a sensação de perigo que pairava sobre a família havia desaparecido. Sofia estava sentada no jardim, observando Miguel brincar com um carrinho novo, quando Eduardo se aproximou. "Posso me sentar?" perguntou ele, indicando o banco ao lado dela. Sofia assentiu, movendo-se para dar espaço. Como estão as coisas na empresa? Ela havia aprendido a fazer essas perguntas educadas, parte de sua adaptação ao novo mundo em que vivia. "Melhor", respondeu Eduardo. "Mas não é sobre trabalho que quero conversar, é sobre você." Sofia olhou para ele, curiosa. "Sobre mim? O advogado veio hoje", disse Eduardo. "Os papéis da adoção estão prontos. Se você ainda quiser, claro." O coração de Sofia acelerou. Durante aquela semana turbulenta, eles haviam falado pouco sobre a adoção, focados em resolver a situação com Ricardo e Carmen. "Eu ainda quero", disse ela rapidamente. "Se o senhor ainda quiser também." Eduardo sorriu. "Sofia, depois de tudo que passamos, depois de ver como você protegeu nossa família, como ainda pode duvidar que eu a quero como minha filha?" "É que..." Sofia hesitou, procurando as palavras certas. "É difícil acreditar que isso é real, que alguém pode me querer de verdade." Eduardo se virou completamente para ela. "Sofia, vou te contar um segredo. Quando minha esposa morreu, há 3 anos, eu pensei que nunca mais seria feliz. Miguel estava devastado. Eu estava perdido e nossa casa parecia vazia demais." Sofia escutou em silêncio, vendo a emoção nos olhos de Eduardo. "Então você apareceu em nossas vidas", continuou ele. "Uma menina corajosa que arriscou tudo para salvar meu filho. E de repente, nossa casa voltou a ter risadas. Miguel voltou a sorrir e eu lembrei como é bom ter uma família." Lágrimas começaram a formar nos olhos de Sofia. "Mas eu não sou como vocês. Eu venho da rua. Não sei usar garfo direito. Não sei ler direito." "Sofia", interrompeu Eduardo gentilmente, "você salvou meu filho 2 vezes. Você enfrentou homens adultos para proteger nossa família. Você tem mais coragem e bondade no seu dedinho do que muita gente tem no corpo inteiro. O senhor realmente pensa isso?" "Eu sei disso", disse Eduardo com convicção. "E sabe o que mais? Dona Maria me disse que você sempre cuidou dela, sempre dividiu com ela o pouco que tinha. Sempre colocou o bem-estar dela na frente do seu. Isso é o que define uma pessoa, Sofia. Não de onde ela vem, mas como ela trata as pessoas que ama." Sofia limpou as lágrimas com as costas da mão. "E se eu não conseguir ser uma boa filha? E se eu decepcionar vocês?" Eduardo riu suavemente. "Sofia, você acha que Miguel se preocupa com essas coisas quando brinca com você? Você acha que Dona Maria se preocupa com isso quando vê como você é carinhosa? Você já é parte desta família. Os papéis só vão tornar oficial o que já é real." Naquele momento, Miguel correu até eles. "Papai, Sofia, vem ver o que eu construí." Eles se levantaram e seguiram Miguel até um canto do jardim, onde ele havia feito uma construção elaborada com blocos de montar. "É nossa casa", explicou Miguel animadamente. "Olha, este é o quarto do papai, este é o meu, este é o da vovó Maria, e este é o da Sofia." Sofia olhou para a construção e viu que Miguel havia desenhado 4 bonecos de palito ao lado da casa. Um era alto, Eduardo. Um era pequeno com cabelos claros, Miguel. Um era pequeno com cabelos escuros, ela. E um tinha um bastão, Dona Maria. "Somos uma família de verdade", disse Miguel sorrindo. "E famílias ficam juntas para sempre." Eduardo se ajoelhou ao lado dos dois. "Miguel, o que você acha de termos uma cerimônia especial para tornar oficial que Sofia e Dona Maria são parte da nossa família?" "Como um casamento?", perguntou Miguel. "Parecido", riu Eduardo. "Seria a cerimônia de adoção, onde todo mundo fica sabendo que vocês são irmãos de verdade." Miguel pulou de alegria.
Posso usar minha roupa elegante, a mesma que usei no casamento do tio Paulo? Claro, respondeu Eduardo. E Sofia pode escolher um vestido bonito também. Sofia olhou para os dois homens mais importantes de sua vida. Obrigada, disse ela, sua voz saindo como um sussurro. Obrigada por me darem uma família. Eduardo a abraçou. Obrigado por ter salvado a nossa. Naquela noite, depois do jantar, Sofia subiu para o quarto de Dona Maria. A encontrou sentada na poltrona próxima à janela, olhando para o jardim iluminado. Vovó, disse Sofia, se aproximando. O senhor Eduardo quer fazer a adoção oficial na semana que vem. Dona Maria sorriu. E você está feliz? Estou, admitiu Sofia, mas também estou com medo. Medo de quê, minha querida? Sofia se sentou no braço da poltrona. Medo de esquecer quem eu sou. Medo de que a Sofia da rua desapareça. Dona Maria segurou a mão da neta. Sofia, você nunca vai deixar de ser quem você é. Sua coragem, sua bondade, sua força, isso tudo vai continuar com você. A única coisa que vai mudar é que agora você vai ter uma família que reconhece e valoriza essas qualidades. Tem certeza? Tenho, disse Dona Maria. E sabe por quê? Porque a Sofia que salvou Miguel é a mesma Sofia que cuidou de mim todos esses anos. É a mesma Sofia que enfrentou Ricardo para proteger sua nova família. Você não muda o que é, Sofia. Você só fica mais forte. Sofia abraçou a avó, sentindo uma paz que não conhecia há muito tempo. Pela primeira vez em sua vida, ela não precisava se preocupar com o dia seguinte, não precisava planejar onde dormir ou o que comer. Pela primeira vez, ela podia simplesmente ser uma criança de 6 anos com uma família que a amava. O dia da audiência de adoção chegou com um céu azul claro e sem nuvens. Sofia acordou cedo, o estômago embrulhado de nervosismo e expectativa. Eduardo havia explicado que seria um processo simples. Eles iriam ao tribunal, falariam com o juiz e depois seria oficial. Mas para Sofia, parecia o dia mais importante de sua vida. Sofia, querida, chamou Dona Maria da porta. Está pronta para se vestir? Sofia assentiu, saindo da cama. Eduardo havia comprado um vestido especial para a ocasião. Azul claro, com detalhes em renda branca. Era o vestido mais bonito que Sofia já havia visto, quanto mais usado. Enquanto Dona Maria a ajudava a se arrumar, Sofia olhou para si mesma no espelho. A menina que olhava de volta era muito diferente daquela que pedia esmolas na frente da escola de música há poucas semanas. Seus cabelos estavam limpos e penteados. Sua pele havia ganhado uma cor mais saudável. E seus olhos tinham um brilho que ela não via há muito tempo. Você está linda, disse Dona Maria, ajeitando uma mecha do cabelo de Sofia. Sua mãe ficaria muito orgulhosa. Sofia se virou para a avó. Vovó, você acha que mamãe e papai estariam felizes? Por eu ter uma nova família? Dona Maria sorriu, com lágrimas nos olhos. Minha querida, seus pais te amavam mais que tudo. Eles queriam que você fosse feliz e segura. Tenho certeza de que estão no céu comemorando este dia. Descendo para o café da manhã, Sofia encontrou Eduardo e Miguel já vestidos elegantemente. Miguel correu até ela ao vê-la. Sofia, você parece uma princesa, exclamou ele, girando ao redor dela. Eduardo se aproximou, emocionado. Você está linda, minha filha. A palavra filha ainda fazia o coração de Sofia saltar. Era algo que ela estava se acostumando a ouvir, mas que ainda parecia mágico. Senhor Eduardo, disse Sofia timidamente, posso fazer uma pergunta? Claro. E Sofia, depois de hoje, você não precisa mais me chamar de Senhor Eduardo. Pode me chamar de papai, se quiser. Sofia sentiu as bochechas corarem. Papai, é estranho dizer isso. Vai se acostumar, riu Eduardo. Qual era a sua pergunta? Depois de hoje, eu realmente vou ser sua filha? Como Miguel? Eduardo se ajoelhou na altura dela. Sofia, você já é minha filha. Já é desde o dia que salvou Miguel. Hoje só vamos oficializar o que meu coração já sabe. No caminho para o tribunal,
Sofia segurava firme a mão de Miguel. Ele havia insistido em sentar ao lado dela no carro, prometendo que não a deixaria nervosa. Não é assustador, disse Miguel, percebendo a tensão da irmã. O juiz é muito legal. Papai disse que ele só vai fazer algumas perguntas e depois vamos comemorar. Que tipo de perguntas? Quis saber Sofia. Tipo, se você quer mesmo fazer parte da nossa família, explicou Miguel. E eu vou dizer para ele que você é a melhor irmã do mundo. Eduardo olhou pelo retrovisor e sorriu ao ver os dois juntos. Miguel, você vai ficar quietinho durante a audiência, lembra? Eu sei, papai. Mas se o juiz perguntar sobre a Sofia, posso falar? Vamos ver, respondeu Eduardo. No tribunal, eles se sentaram em uma sala menor, mais acolhedora do que Sofia havia imaginado. O juiz era um homem idoso de aparência gentil que sorriu ao vê-los entrar. Então esta é Sofia, disse o juiz consultando alguns papéis. Ouvi falar muito sobre você, jovem. Sofia se encolheu um pouco na cadeira. Sobre mim? Sim, continuou o juiz. Sobre como você salvou Miguel, sobre sua coragem. Tenho aqui relatórios da polícia e do assistente social que visitou vocês. Eduardo segurou a mão de Sofia, transmitindo tranquilidade. Sofia, disse o juiz gentilmente, você entende o que significa ser adotada? Sofia assentiu. Significa que vou ser filha do papai Eduardo e irmã do Miguel para sempre. O juiz sorriu. Exatamente. E é isso que você quer? Sofia olhou ao redor da sala. Dona Maria estava sentada atrás deles, sorrindo encorajadoramente. Miguel segurava sua outra mão, balançando as pernas de ansiedade. Eduardo a olhava com tanto amor que ela sentiu o peito aquecer. Sim, disse Sofia, sua voz ficando mais forte. É isso que eu mais quero no mundo. E por quê? Perguntou o juiz. Sofia pensou por um momento. Porque eles me fazem sentir que eu sou importante. Porque o Miguel me olha como se eu fosse especial. Porque o papai Eduardo me protege igual protege o Miguel. E porque pela primeira vez na minha vida, eu sei que tenho um lugar para onde voltar. O juiz assentiu, claramente tocado pela resposta. Eduardo, você tem certeza de que quer assumir a responsabilidade por Sofia e Dona Maria? Absoluta, respondeu Eduardo sem hesitar. Elas já são minha família. Sofia é minha filha. Dona Maria é minha sogra. E não consigo imaginar nossa vida sem elas. Miguel não conseguiu se conter. Senhor juiz, posso falar? O juiz riu. Claro, Miguel. A Sofia é a pessoa mais corajosa que eu conheço, disse Miguel rapidamente. Ela me salvou de um homem mau e sempre cuida de todo mundo. E ela faz os melhores castelos de areia do parque. Todos riram e Sofia sentiu a tensão diminuir. Bem, disse o juiz, pegando uma caneta. Me parece que temos aqui uma família que se encontrou de uma maneira muito especial. Ele assinou alguns papéis e depois olhou para Sofia com um sorriso caloroso. Sofia Santos, disse ele solenemente. Bem-vinda oficialmente à família Santos. Sofia sentiu lágrimas de alegria escorrerem pelo rosto. Miguel gritou de felicidade. Eduardo a abraçou forte e Dona Maria aplaudiu da sua cadeira. Agora somos uma família de verdade para sempre, disse Miguel, pulando. Sofia olhou ao redor para suas pessoas favoritas no mundo inteiro e soube que, finalmente, estava em casa. 3 semanas após a adoção oficial, Sofia acordou em uma manhã de sábado com o som de Miguel rindo no jardim. Ela se espreguiçou na cama, que agora era oficialmente sua, e sorriu ao lembrar que não precisava se preocupar em arrumar um lugar para dormir. Este era seu quarto, sua casa, sua família. Vestindo o roupão que Eduardo havia comprado para ela, azul com estrelinhas douradas, Sofia desceu para a cozinha e encontrou Dona Maria preparando panquecas com a ajuda da cozinheira. Bom dia, vovó, disse Sofia, beijando a bochecha da mulher idosa. Bom dia, minha querida, respondeu Dona Maria, que parecia mais jovem e saudável a cada dia. Dormiu bem? Muito bem, confirmou Sofia.
Era verdade. Desde que Ricardo e Carmen haviam sido presos, ela conseguia dormir a noite toda sem pesadelos. Eduardo entrou na cozinha, segurando alguns papéis e sorrindo. Sofia, tenho uma surpresa para você. Uma surpresa? Perguntou Sofia, curiosa. Lembra que você me contou que sentia falta da escola? Disse Eduardo, sentando-se ao lado dela. Sofia assentiu. Era verdade. Ela havia interrompido os estudos para cuidar de Dona Maria, mas sempre sonhara em voltar a aprender. Conversei com a diretora da escola onde Miguel estuda, continuou Eduardo. Eles têm uma turma especial para crianças que precisam se atualizar nos estudos. Você gostaria de tentar? Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas de alegria. De verdade? Eu posso ir à escola? Claro, riu Eduardo. Você é minha filha. Todas as crianças desta família vão à escola. Miguel entrou correndo pela porta da cozinha. Sofia, você vai estudar na minha escola? Vamos poder ir juntos no carro. Sofia abraçou o irmão. A palavra irmão já havia se tornado natural em seus pensamentos. Vamos poder almoçar juntos também. E eu posso te mostrar para todos os meus amigos, disse Miguel animadamente. Vou contar que você é a irmã mais corajosa do mundo. Mais tarde, naquele dia, enquanto Sofia brincava no jardim com Miguel, Eduardo recebeu uma ligação do delegado responsável pelo caso de Ricardo e Carmen. Sofia. Chamou ele depois de desligar. Pode vir aqui, por favor? Sofia se aproximou, percebendo que Eduardo estava sério. Aconteceu alguma coisa? O delegado ligou, explicou Eduardo. Ricardo confessou tudo. Ele e Carmen estão sendo acusados de tentativa de sequestro, invasão de domicílio e envolvimento com uma rede maior de crimes. Eles vão ficar presos? Perguntou Sofia. Por muito tempo, confirmou Eduardo. E Sofia, há algo mais. Ricardo confessou que eles planejavam sequestrar outras crianças. Sua coragem em denunciá-los salvou muitas outras famílias. Sofia processou a informação. Então, está tudo acabado de verdade. Está, disse Eduardo, abraçando-a. Você pode viver sem medo agora. Nós todos podemos. Naquela noite, durante o jantar, Eduardo fez um anúncio especial. Família, disse ele, se levantando com um copo de suco de uva na mão. E quero fazer um brinde. Miguel e Sofia levantaram seus copos também, enquanto Dona Maria sorria da cabeceira da mesa. Há um mês, éramos uma família incompleta, começou Eduardo. Miguel e eu ainda estávamos aprendendo a viver sem a mamãe. Vocês duas estavam lutando para sobreviver sozinhas. Sofia sentiu a garganta apertar com a emoção. Então, continuou Eduardo, aconteceu algo mágico. Sofia, com sua coragem incrível, não apenas salvou Miguel, mas salvou todos nós. Ela nos ensinou o que significa ser uma família de verdade. Papai, murmurou Sofia, as lágrimas começando a cair. Sofia, você me ensinou que família não é apenas sobre sangue, disse Eduardo. É sobre amor, proteção, sacrifício. É sobre estar disposto a arriscar tudo pelos que amamos. E Dona Maria, a senhora me ensinou que sabedoria e dignidade podem existir em qualquer lugar. Dona Maria limpou os próprios olhos com um guardanapo. E Miguel, continuou Eduardo, olhando para o filho, você me ensinou que as crianças veem com o coração, não com os preconceitos dos adultos. Você aceitou Sofia como irmã desde o primeiro dia. Porque ela é minha irmã, disse Miguel simplesmente. Eduardo sorriu. Exatamente. Então meu brinde é este, a família Santos, que se encontrou da maneira mais improvável e se tornou mais forte do que jamais imaginei possível. A família Santos. Gritaram Miguel e Sofia juntos, batendo os copos. A família, repetiu Dona Maria suavemente. Depois do jantar, Sofia ajudou Dona Maria a subir para o quarto. A avó havia se cansado mais facilmente ultimamente, mas os médicos disseram que era normal para alguém da idade dela que havia passado por tanto estresse. Vovó, disse Sofia,
ajudando-a a se sentar na cama. Você está feliz aqui? Mais feliz do que jamais pensei que seria novamente, respondeu Dona Maria. E você, minha querida, não tem mais dúvidas? Sofia balançou a cabeça. Não. Pela primeira vez na vida, eu sei exatamente onde pertenço. Seus pais estariam muito orgulhosos, disse Dona Maria, acariciando o cabelo de Sofia. Você se tornou uma jovem incrível. Foi a senhora que me ensinou tudo, disse Sofia. Sobre dignidade, sobre bondade, sobre nunca desistir. E agora você tem uma família inteira para continuar aprendendo, sorriu Dona Maria. Eduardo é um bom homem, Sofia. Ele vai te dar tudo o que merece. Naquela noite, antes de dormir, Sofia olhou pela janela do seu quarto para o jardim iluminado. Ela podia ver o beco entre os prédios onde tudo havia começado. Mas agora, ele não parecia mais assustador. Parecia apenas um lugar onde uma menina corajosa havia encontrado seu destino. Ela pegou um caderno novo que Eduardo havia comprado para ela e escreveu: Meu nome é Sofia Santos. Eu tenho 6 anos. Um papai que me ama, um irmão que me admira e uma vovó que me ensinou a ser forte. Eu já não tenho medo do amanhã, porque sei que minha família estará comigo. Fechando o caderno, Sofia se deitou na cama macia e fechou os olhos, sabendo que quando acordasse, ainda estaria em casa. Um ano depois daquela tarde ensolarada de terça-feira que mudou tudo, Sofia acordou no dia de seu 7º aniversário com o som de música vindo do jardim. Ela se levantou rapidamente, curiosa, e correu para a janela. Lá embaixo, Miguel estava tocando piano ao ar livre. Eduardo havia comprado um piano digital portátil como surpresa para o aniversário dela. Feliz aniversário! Sofia! Gritou Miguel ao vê-la na janela. Desce rápido! Tem surpresas! Sofia desceu correndo, ainda de pijama, e encontrou toda a família reunida no jardim. Dona Maria estava sentada em uma cadeira confortável, mais forte do que estivera em anos. Eduardo segurava um bolo de chocolate com velas coloridas, e Miguel continuava tocando uma melodia suave no piano. Feliz aniversário, minha filha, disse Eduardo, beijando a testa de Sofia. Como se sente sendo oficialmente uma criança de 7 anos? Maravilhosa, respondeu Sofia, sorrindo. Principalmente porque estou com vocês. O primeiro ano como família Santos havia sido repleto de descobertas. Sofia havia se adaptado à escola com facilidade surpreendente, demonstrando uma inteligência aguçada que os professores elogiavam constantemente. Miguel havia se tornado seu melhor amigo e maior defensor, sempre contando para todos que sua irmã era uma heroína de verdade. Antes de abrir os presentes, disse Eduardo, quero mostrar uma coisa para você. Ele guiou Sofia até um canto do jardim que havia sido coberto com um lençol. Quando puxou o tecido, revelou uma pequena placa de bronze fixada em um pedestal de pedra. Sofia leu em voz alta, em memória da coragem. Neste jardim vive Sofia Santos, que nos ensinou que os maiores heróis às vezes vêm nos menores pacotes. Com amor, família Santos. Lágrimas de emoção correram pelo rosto de Sofia. Papai, é lindo. Não tão lindo quanto minha filha corajosa, respondeu Eduardo, abraçando-a. Abre os presentes agora, pediu Miguel, mal conseguindo conter a ansiedade. O primeiro presente era de Dona Maria, um colar delicado com um pingente em formato de coração. Era da sua mãe, explicou a avó. Guardei todos esses anos para dar quando você estivesse pronta. Sofia segurou o colar com reverência. Obrigada, vovó. Vou usar sempre. Miguel entregou sua surpresa, um livro de histórias que ele mesmo havia ilustrado. Escrevi sobre nós, explicou orgulhoso. Sobre como você me salvou e como nos tornamos irmãos. Eduardo apresentou o último presente, uma pequena chave dourada. É a chave oficial da casa, disse ele, para que você nunca se esqueça de que este é seu lar para sempre. Depois do café da manhã especial,
Eles visitaram o beco onde tudo havia começado. Sofia havia pedido para ir lá no seu aniversário, não por nostalgia dolorosa, mas para mostrar para si mesma o quanto sua vida havia mudado. "Ah, foi aqui que tudo começou", disse Sofia, parada no local exato onde havia confrontado Ricardo um ano antes. "Foi aqui que você salvou nossa família", corrigiu Eduardo. "Na verdade", disse Sofia pensativamente, "foi aqui que vocês me salvaram também." Miguel pegou a mão da irmã. "Sofia, você ainda lembra como era antes de morar com a gente?" Sofia pensou por um momento. "Lembro, mas parece um sonho distante. Como se fosse a vida de outra pessoa. Às vezes tenho medo de que você queira voltar", confessou Miguel. Sofia se ajoelhou na altura do irmão. "Miguel, escuta bem. Eu nunca, jamais, vou querer sair da nossa família. Vocês são minha casa, meu coração, minha vida toda." Naquela tarde, eles receberam visitas especiais para a festa de aniversário. O delegado que havia trabalhado no caso, alguns professores da escola e até o padre João da igreja onde Sofia e Dona Maria haviam se refugiado. "Sofia", disse o delegado durante a festa, "queria que soubesse que Ricardo e Carmen foram condenados a longas penas de prisão. Além disso, as informações que você forneceu ajudaram a desmantelar uma rede inteira de criminosos. Você salvou muitas outras famílias." Sofia assentiu, satisfeita de saber que sua coragem havia tido um impacto maior do que imaginara. Quando a festa terminou e os convidados foram embora, a família se reuniu na sala de estar. Miguel estava sonolento no colo de Eduardo. Dona Maria tricotava em sua poltrona favorita e Sofia lia um livro novo no tapete. "Sofia", disse Eduardo suavemente, "tem mais uma surpresa." Sofia olhou para cima, curiosa. "Na próxima semana, vamos começar as aulas de piano para você", anunciou ele. "Se quiser, claro." "Piano?" Sofia arregalou os olhos. "Como, Miguel? Você sempre observava as crianças saindo da escola de música", lembrou Eduardo. "Pensei que talvez gostasse de tentar." Sofia saltou do tapete e correu para abraçar Eduardo. "Obrigada, papai. Eu quero muito. Vou te ensinar os primeiros acordes", ofereceu Miguel, acordando da sonolência. Mais tarde, quando Sofia estava se preparando para dormir, ela parou na frente do espelho do banheiro. A menina que olhava de volta era radiante, saudável e, mais importante, feliz. Seus olhos brilhavam com a confiança de quem sabia que era amada incondicionalmente. Dona Maria apareceu na porta. "Posso entrar?" "Claro, vovó." Dona Maria se sentou na cama de Sofia. "Queria conversar com você sobre uma coisa importante." Sofia se sentou ao lado da avó atenta. "Você sabe que estou ficando mais velha", começou Dona Maria gentilmente. "E embora esteja muito melhor agora, sei que um dia vou partir." "Vovó", começou Sofia, mas Dona Maria levantou a mão. "Deixe-me terminar", disse ela com um sorriso. "Quero que saiba que estes últimos meses foram os mais felizes da minha vida. Ver você com uma família de verdade, ver você ir à escola, ver você sendo apenas uma criança, isso é tudo que eu sempre quis para você." Lágrimas se formaram nos olhos de Sofia. "Você não vai a lugar nenhum, vovó. Quando chegar a hora", continuou Dona Maria, "quero que se lembre de que você é forte, corajosa e merecedora de todo o amor do mundo. Eduardo e Miguel vão cuidar de você, mas você também vai cuidar deles, porque é isso que famílias fazem." Sofia abraçou a avó forte. "Eu te amo, vovó. Eu também te amo, minha guerreira pequena." Naquela noite, antes de dormir, Sofia abriu o caderno onde agora escrevia todos os dias. Na página em branco, ela escreveu: "Hoje fiz 7 anos. Há um ano atrás, eu era uma menina assustada que vivia embaixo de uma ponte. Hoje sou Sofia Santos, filha do Eduardo, irmã do Miguel, neta da vovó Maria. Tenho uma casa, uma família e um futuro cheio de possibilidades. Aprendi que às vezes a vida nos leva para lugares que nunca imaginamos.
Aprendi que coragem não é não ter medo, mas fazer a coisa certa mesmo com medo. E aprendi que família não é só sobre onde você nasce, mas sobre onde escolhe pertencer. O beco onde tudo começou não me assusta mais. Agora ele é só o lugar onde uma menina pequena teve coragem suficiente para mudar o destino de todos que amava. Amanhã vou começar a aprender piano. Quem sabe um dia eu toque na escola de música onde costumava pedir esmolas. A vida é cheia de surpresas maravilhosas quando você tem pessoas que acreditam em você. Boa noite, querido diário. Amanhã será mais um dia incrível na família Santos. Sofia fechou o caderno, beijou o colar que havia pertencido à mãe e se deitou na cama macia. Pela janela, ela podia ver as estrelas brilhando no céu escuro e pela primeira vez em sua vida sabia com certeza absoluta que o amanhã seria cheio de amor, segurança e infinitas possibilidades. A menina corajosa que havia salvado um menino em um beco havia encontrado muito mais do que esperava. Havia encontrado uma família, um lar e, acima de tudo, havia encontrado a si mesma.